Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês algumas curiosidades sobre o bicho-pau. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para me ajudar. Agora vamos começar o vídeo. O bicho-pau é um inseto que possui corpo alongado que lembra um galho ou um graveto. Ele faz parte da ordem Phasmatodea. Bicho-pau é o nome dado a diferentes espécies de insetos pertencentes à ordem Phasmatodea. Como o nome sugere, esses indivíduos apresentam um corpo que se assemelha a um galho ou um graveto, o que auxiliam na camuflagem. Esses animais possuem um corpo comprido, um par de antenas e 3 pares de pernas. A maioria das espécies realiza reprodução do tipo sexuada. Entretanto, é possível encontrar algumas capazes de realizar partenogênese. Determinadas espécies que são criadas como animais de estimação. Resumo sobre o bicho-pau. Primeiro, o bicho-pau é um inseto pertencente à ordem Phasmatodea. Segundo, existem diferentes espécies de bicho-pau, mas, de maneira geral, esses animais caracterizam-se por possuírem corpo alongado, pernas finas e se assemelharem a um graveto. Terceiro, contam com grande capacidade de camuflagem. Quarto, a maioria das espécies apresentam dimorfismo sexual, de modo que, em algumas delas, o macho diferencia-se da fêmea por ser menor e possuir asas. Por exemplo, quinto, esses animais se alimentam de folhas. E sexto, os bicho-paus podem se reproduzir de maneira sexuada ou de maneira assexuada, por partenogênese. Características do bicho-pau. Também conhecido como mané magro ou treme-treme, o bicho-pau é um animal pertencente à ordem Phasmatodea. Essa ordem inclui mais de 3.000 espécies, as quais podem ser encontradas praticamente em todo o mundo, porém são predominantes em regiões tropicais. Os bicho-paus são insetos possuindo características dos artrópodes. Assim, tem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Apresentam 3 pares de pernas e um par de antenas. Além dessas características, podemos citar o corpo alongado, subcilíndrico, cabeça pequena, olhos bem desenvolvidos, peças bucais mandibuladas, antenas filiformes e pernas longas e finas, com espinhos. Geralmente, observa-se dimorfismo sexual, ou seja, na maioria dos casos, o macho e a fêmea apresentam características distintas. Em algumas espécies, os machos têm tamanho menor que o da fêmea e possuem asas. Já em outras, quem possui as asas são as fêmeas. Vale salientar que o tamanho do bicho-pau difere de uma espécie para outra, com variação de indivíduos medindo poucos mais de 1 centímetro e até aqueles com mais de 30 centímetros de comprimento. Comportamento do bicho-pau. O bicho-pau é um animal de hábito noturno, ficando mais ativo, portanto, à noite e ao pôr do sol. Durante o dia, fica praticamente imóvel ou movendo-se de maneira lenta. Eles podem ainda se moverem como se fossem pequenos galhos, com a força do vento. Quando parados, geralmente colocam suas pernas dianteiras para a frente, de modo a cobrir a cabeça e as antenas. Mantém suas outras pernas distendidas para trás. É um animal que se destaca por apresentar uma incrível capacidade de camuflagem. Devido à sua forma corporal, que lembra um graveto, esses animais frequentemente
passam despercebidos pelos olhos de predadores. A camuflagem desempenhada pelos bicho-pau é denominada de homotípia. Esse tipo de camuflagem ocorre quando o organismo apresenta uma estrutura corporal semelhante ao ambiente em que vive. No caso do bicho-pau, sua estrutura corpórea lembra galhos que ficam ao seu redor. Para sua defesa, além da camuflagem, algumas espécies são capazes de eliminar um fluido de cheiro desagradável que ajuda a afastar possíveis predadores. O bicho-pau pode ser criado em cativeiro, sendo um dos poucos insetos criados como animais de estimação. Para serem criado como animal de estimação, ele necessita de cuidados específicos, como um local de boa ventilação e folhas para sua alimentação. Trata-se de um animal fitófago ou herbívoro. Isto é, que se alimenta de vegetais. As folhas são, portanto, os principais componentes de sua dieta. Reprodução do bicho-pau. O bicho-pau é um animal que, na maioria das espécies, se reproduz de maneira sexuada. A cópula, em geral, é demorada, com macho e fêmea permanecendo unidos por vários dias. O macho, que normalmente é menor que a fêmea, sobe em suas costas para fecundá-la. Após a fecundação, a fêmea produz ovos, os quais são depositados no chão, embaixo de casca de árvores ou em fendas. Os ovos do bicho-pau se parecem com pequenas sementes. Do ovo surge um inseto jovem, chamado de ninfa, que é semelhante ao adulto. As ninfas, no entanto, ainda não se apresentam, por exemplo, genitália e asas desenvolvidas. O desenvolvimento desses insetos é hemimetábulo, uma vez que possui 3 fases distintas: ovo, ninfa e adulto. Além da reprodução sexuada, algumas espécies são capazes de se reproduzir de maneira assexuada, em um processo denominado partenogênese. Nesse caso, as fêmeas colocam ovos não fecundados que serão capazes de gerar fêmeas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo. Fui!